Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no canal O Evon Transformação Social. Já estava com saudade, que faz tempo que a gente não faz live, né? E aí, hoje, a nossa conversa é com uma psicóloga. Nossa convidada é a Esther Câmara, que é psicóloga e trabalha no Centro Esportivo Miésimo da Silva. A Esther, ela tem uma formação voltada também para a terapia cognitiva comportamental, é coautora de livros, ou seja, escritora também, e ela tem essa experiência no Miésimo, que uma da maior, acho que é a maior vila da América Latina. Até vou pedir para ela falar um pouquinho sobre isso também, né? Lembrando que o canal Transformação Social, o Evon Transformação Social, é um canal que é voltado para tanto trazer os projetos da Evon, do Instituto Evon, como também trazer outras experiências bem-sucedidas de projetos sociais, de ações que façam a diferença na vida das pessoas, na vida das comunidades, né? É uma forma de inspirar outras pessoas, inspirar outras empresas, inspirar outros atores que juntos possam, né, fazer esse trabalho de transformação social, que é o que a gente mais preza, né? E hoje o nosso tema é todo voltado para a questão do exercício físico e bem-estar mental. Essa ligação, né, que tem entre a mente e o corpo e como é que isso se dá. Eu queria dar muitas boas-vindas para a Esther, agradecer muito a participação dela, uma super parceira, e aí fazer uma pergunta para a gente começar a live efetivamente. Que é assim, Esther, muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho para nós como é que é esse seu trabalho no Miésimo, né? Como é que é o seu dia a dia, a dinâmica, que é uma vila tão grande, com tanta gente. Explica para a gente um pouquinho. Eu mesma, quando fui a primeira vez no Miésimo, fiquei impressionadíssima. Então, vamos conhecer um pouquinho desse trabalho. Boa noite a todos. Boa tarde, mas também estamos aí próximo do boa noite, né? Quero agradecer ao Evon por ter feito esse convite. É um imenso prazer trabalhar com vocês. Estou muito feliz de estar apresentando aqui não só o meu trabalho, mas da equipe multidisciplinar. E é um prazer trabalhar aqui no Centro Esportivo. Eu tenho uma história aqui também de vida. E se hoje eu sou psicóloga, o Miésimo também passou pela minha vida. Hoje eu estou passando aqui, deixando esse legado de trabalho, né? Porque eu acredito, essa é um dos sentidos e propósitos do meu trabalho. Eu acredito muito em propósito, sentido, legado. Eu acredito que da mesma forma como a gente às vezes é beneficiado, a gente também tem que trazer benefícios, qualidade, sentido de vida para outras pessoas. E o Miésimo, ele tem essa possibilidade aqui, não só no bairro de Campo Grande, como você bem disse, é uma das vilas olímpicas, é um centro esportivo maior da América Latina, e visivelmente, qualquer um que venha visitar aqui já vê que a estrutura é maravilhosa. Eu quero agradecer também ao diretor, a coordenação, toda a coordenação do Miésimo, pela oportunidade e por esse novo momento que o Miésimo tem vivenciado. Eu fui aluna há uns anos atrás e o Miésimo me trouxe resiliência. Foi um período da minha vida em que eu tive que aprender a nadar, que eu tive que aprender a correr. Eu não sou atleta, né? Nunca fui atleta, mas o Miésimo me trouxe essa representação e significado do esporte na minha vida. Eu já era aluna de psicologia, mas participei de um concurso e aí um dos critérios era aprender a nadar, aprender a correr. E eu nunca tinha tido contato com esses esportes, então eu tenho uma memória afetiva muito bacana desse lugar. Logo quando eu recebi o convite para trabalhar aqui, eu me senti muito à vontade, me senti muito feliz, porque trouxe para mim esse significado de retribuir.
todo esse momento que eu vivi aqui, muito especial, e essa live também traz esse tema muito importante, e hoje eu vejo na prática. Na época, quando fui aluna aqui, eu vi como aluna, e hoje eu vejo na minha prática de trabalho, que é justamente poder trazer, através do esporte, valores, trazer o convite às pessoas a repensarem nas suas habilidades, no quanto elas podem progredir, independente de diagnósticos na área da saúde. Aqui tem um trabalho muito bonito com o PCD, né, que são as pessoas com deficiência, e acredito que é uma das áreas de trabalho, porque a gente vê na prática o desenvolvimento de crianças, ciência, a gente vê o empenho dos professores, e não só eu, mas a equipe multidisciplinar, a assistente social, a pedagoga, também ajudamos e atuamos junto. Então, eu tenho esse imenso prazer de dizer que o Miésimo, ele é grande não só no tamanho, mas nas atividades, em tudo que ele oferece para a comunidade local e também para outros bairros aqui próximos. E aí eu te pergunto, como é que é esse seu dia a dia no Miésimo? Porque, assim, a gente imagina, né? Pela gama de atividades que o Miésimo oferece, pela quantidade de pessoas que atende, a gente está falando aí de o quê? Mais de 4 mil pessoas, não é? Qual é o número? Na ordem de grandeza. Depois eu até vou botar isso escrito na live, quando a gente postar. Como é que é a sua relação com essas pessoas? Como é que as pessoas veem o trabalho de psicologia, e tem assistência social também, mas que deve ser uma equipe multi, né? Como é que funciona isso, dando que tipo de apoio a essas pessoas que, primeiramente, vão em busca do exercício físico, da prática de um esporte? O nosso trabalho aqui, eu digo nosso, porque nós somos uma equipe multidisciplinar, né, como eu falei aqui no início. Eu trabalho junto a uma assistente social e pedagoga, e nós temos dias alternados aqui, porém, é um trabalho de equipe mesmo, né? A nossa principal função aqui é atender tanto alunos responsáveis, os professores, e também a parte da coordenação no sentido da gente corresponder às demandas. Porém, como equipe multidisciplinar, é muito importante o nosso trabalho aqui, justamente porque a gente tem demandas sociais, né? É uma comunidade, o Campo Grande é um dos maiores, é o maior bairro da América Latina também. Então, nós temos, assim, demandas mais diversas. As pessoas vêm pelo esporte, mas aqui elas também têm, através da psicologia, da pedagogia e da assistente social, possibilidade de terem informações que são muito importantes para elas também darem seguimento às outras áreas da vida delas. É claro que o esporte, ele aqui é o carro-chefe, né? A principal finalidade. Porém, muitas das vezes os alunos, os responsáveis dos alunos, eles têm questões pessoais que eles precisam defrontar e eles precisam trazer para a gente, para que a gente possa orientá-los. Aqui eu não realizo atendimento clínico, mas eu faço a parte de acolhimento para poder orientar esses responsáveis dos alunos e dos alunos também que são maiores de idade. O trabalho da psicologia aqui ele é fundamental, porque nós temos, por exemplo, como eu disse no início da live, alunos que têm deficiência e responsáveis que precisam também aprender a lidar com as suas demandas relacionadas à deficiência. Então, muitas das vezes, esses pais, como na questão da assistência social, eles não sabem de certos benefícios, eles não sabem como recorrer para melhorar e mudar a qualidade de vida. Eu digo até no sentido deles poderem mesmo acessar a saúde, né, acessar o SUS, e não só eu como assistente social passamos essas informações. Eu realizo aqui trabalhos e campanhas sociais como Outubro Rosa, Setembro Amarelo, que são campanhas que trazem a conscientização para as pessoas
resgatarem a identidade delas também. Claro que cada uma dessas campanhas tem uma finalidade, mas é uma oportunidade delas pensarem como elas estão conduzindo a vida delas. O esporte, ele é uma ferramenta muito importante na psicologia, porque ele promove o bem-estar, ele promove a qualidade de vida através da percepção corporal, através dos relacionamentos sociais, né, da interação social. O esporte também ele traz valores que são muito importantes para a gente conviver em sociedade. Então, é uma ótima alternativa até para as crianças com deficiência também trabalhar esses valores sociais, elas terem a capacidade de enxergar possibilidades além do diagnóstico. Então, a psicologia aqui, ela tem essa principal característica, né, que é a informação sobre o autocuidado, sobre como esses responsáveis podem recorrer ao atendimento do SUS, as informações referentes à saúde, e também tirar dúvidas, né, referentes a como conduzir melhor a vida delas. Afinal de contas, eu não realizo atendimento clínico semanal, mas eu posso fazer orientações que ajudem elas a pensarem na melhor alternativa e caminho para mudar de vida. Muito obrigada, Esther. Essa sua resposta foi muito assim enriquecedora no sentido da gente pensar essa junção, né? E essa necessidade de não. Você fala assim, o esporte é voltado para o bem-estar físico. O que é isso, na verdade? Né? Eu acho que as pessoas sabem disso, pelo menos internamente, e muitas vezes aprendem no decorrer mesmo da prática e no decorrer da convivência dentro de uma vila como é o Mies. E aí eu queria te perguntar, tem muita gente que nem imagina que vai encontrar um acolhimento desse nível, que às vezes vai fazer inscrição num esporte, pensando em preencher o momento da vida, ou de tirar uma criança de ficar brincando na rua, tirar uma criança da falta de convívio social, e enfim. E aí chega e encontra uma gama de aspectos, né? Um acolhimento sociopsicológico, uma oportunidade de uma interação com professores que vão muito além só da prática do esporte, tecnicamente falando. E como é que você assim percebe isso no seu dia a dia, vendo a evolução que eu imagino que tenha de muita gente que entra de uma forma e muda para o bem, né? Muda para melhor. Olha, um juízo de valor estranho, mas assim, né? Assim, a gente tem que falar de... Essa é a parte mais legal, né? A gente ter esses feedbacks e a poder acompanhar os alunos, né? A gente começou o trabalho aqui no Centro Esportivo esse ano, nós somos uma nova equipe multidisciplinar, atuando aqui no IESM, e é muito interessante a gente trazer temas sensíveis, né? Como, por exemplo, em maio, nós tivemos o Quem Cuida de Quem Cuida, que foi justamente destinado às mães dos alunos com deficiência. E nós trouxemos ali a oportunidade, através de uma roda de conversa, dessas mães justamente colocarem a importância do desenvolvimento físico, cognitivo, comportamental dos filhos. E a gente percebeu que através dessa percepção das mães, elas se emocionaram, porque trouxe para elas perspectiva e esperança de mudança dentro desses diagnósticos do autismo. E também é uma oportunidade de quebra de preconceito em muitos níveis, não só da deficiência, mas como questões raciais, culturais. O esporte ele tem essa característica, né? Porque através da interação social, a gente pode aprender. Eu digo isso porque também para mim, uma forma de aprender com diversidade cultural, de gênero. Então, é uma forma da gente sociabilizar e desses alunos terem a oportunidade de conviver também com o diferente, né?
E aí, através do feedback dessas mães, nesse evento que a gente fez em maio, a gente pôde perceber como equipe que é de suma importância a gente ter o trabalho, o acompanhamento aqui da equipe multidisciplinar, justamente para que essas mães possam ser ouvidas, porque elas trazem os filhos para cá, elas constroem uma expectativa, mas elas também não podem esquecer da individualidade delas, dos pais, né? Eu disse das mães, mas também temos muitos pais aqui, homens, que trazem os seus filhos, e eles também participam. E é muito legal. A gente teve até agora em agosto a campanha do Agosto Lilás, e foi muito bacana, porque a gente percebeu também, em rodas de conversas e palestras, a interação e a participação dos homens. Então, quando a gente tem esse tipo de trabalho aqui no centro esportivo, a gente percebe que nós nos tornamos um canal de informação e transformação, né? Porque quando o homem entende que certos comportamentos podem ser violentos, ele passa a repensar nas atitudes dele. A mulher que fez parte dessa campanha de Agosto Lilás aqui com a gente, ela entendeu que às vezes ela está vivenciando um cenário de violência, e ela sabe que tem uma assistente social que pode orientar os órgãos que ela deve recorrer e pedir ajuda. Ela sabe que ela tem uma psicóloga que ela pode ter um primeiro acolhimento, e ela sabe que o filho dela pode ter aqui também a oportunidade de ter a pedagoga, que vai fazer uma orientação junto aos professores para construir uma melhor forma de aprendizado e desenvolvimento. Então, é um celeiro de oportunidades, né? Aqui a gente tem a oportunidade de ter muitos alunos e, claro, que nem todos buscam atendimento da equipe multidisciplinar, mas eu tenho certeza que aqueles que já procuraram, já fizeram parte das nossas atividades, eles têm feedback muito positivo para passar. Que bom, Esther. Ouvindo você falar assim, a primeira coisa é a gente pensar no miésimo como um equipamento assim de primeira linha, assim, né? Um equipamento esportivo que todo mundo devia conhecer, né? E a ideia é essa. Aí eu vou parar aqui um pouquinho, porque tem tanto comentário de você, falando do trabalho, que vale a pena a gente ler. Chegou o momento de afagar o ego. Aqui, ó. Dan Victorelli fala, excelente profissional. A Kátia Simão, gestora nossa, que fala, profissional dedicada e comprometida com os alunos e profissionais do equipamento. Ela fala também, né? A Esther representa uma equipe multidisciplinar gigante, gigantes na competência, no zelo e empatia com as pessoas. A Carol, que trabalha... Querem fazer a Psi chorar. Mas esse é o objetivo. O esporte é voltado ao bem-estar físico e psicológico. Equipe multidisciplinar, maravilha. A Ana fala assim, ó, profissionalismo e comprometimento com o trabalho da equipe multi, nossa Psi, 1000. E aí tem aqui a Cris falando boa tarde. A Cris é a nossa comunicadora, aí está à frente de tudo, junto com a Mariana, que está no Miésimo, a Cris está na Vila, enfim, na Seu Amaro. Enfim, a gente torna essa live também uma live acolhedora, né? Durante a nossa conversa aqui, eu fui apurando, a gente tem mais de 10.000 alunos ativos no Miésimo, são 10.600, é essa galera toda que chega para você, né? Para toda a equipe. E não há como não ter tanto resultado positivo sem uma equipe de profissionais como é a equipe do Miésimo, que é uma equipe brilhante. Eu já tive a oportunidade de estar várias vezes e todas as pessoas que trabalham com a gente na UEVON sempre falam isso, e aí o resultado maior vem dessa imensa procura, da satisfação das pessoas e do resultado que a gente vê, né? Aí, ó, a Cirlei também falando. Eu costumo falar, Esther, que essa live, ela não é uma live assim, a gente só fica elogiando, não é essa a questão. A questão,
quando a gente traz os projetos sociais, é aquilo que eu falei no início, são inspirações, porque quanto mais projetos, quanto mais pessoas atendidas, quanto mais pessoas integradas, mais a sociedade se beneficia como um todo. Então, quando a gente faz uma live como essa, a gente está buscando ser fonte de inspiração mesmo. E, sobretudo, valorizar pessoas como você, como a equipe toda do Miésimo, que estão nessa linha de frente no dia a dia, porque a gente sabe que é um trabalho muito, muito gratificante, mas que também é um trabalho bastante exaustivo, como todos, mas é um trabalho que exige muito do nosso emocional, né? Exige muito da nossa parte afetiva, que é uma coisa que às vezes esgota mais do que a questão física, né? Então, é por isso que a gente faz essas lives, é por isso que a gente tem esse canal. Então, assim, você está de parabéns, já de cara, e a gente ainda vai voltar um pouquinho para uma última pergunta aqui, mas a ideia é essa. E aí eu queria saber o seguinte, nesse período que você está no Miésimo, pode ter sido como aluna ou agora como profissional, né? Você tem algum caso que te chamou mais atenção, um caso que tenha mexido com você, que te marcou, entendeu? Alguma pessoa que passou por alguma... que a gente possa ter como exemplo? Você falou assim, passou, parece que é pouco tempo, né? 1 ano, perto de 1 ano a gente começou o trabalho aqui em maio, mas passou um filme na minha cabeça de muitas pessoas que a gente já atendeu, mas eu, em especial, assim, me veio aqui uma pessoa que a gente fez um trabalho em junho, que foi um trabalho voltado para a diversidade sexual, e a gente teve o apoio, né, da pedagoga, da Damaris, que trouxe o tema sobre as questões LGBTQI, APN+, e nós tivemos a oportunidade de falar sobre a transexualidade. E esse tema foi muito sensível, porque a gente trouxe a oportunidade de alunos, não só alunos trans, mas alunos com outras questões de gênero, né, diversidade sexual, poderem se abrir e trazer o verso deles para que outros alunos conhecessem também, e nós, como profissionais, conhecermos esses alunos. E teve um caso especial de uma aluna trans que ela ficava sempre nas aulas, né, assim, não tinha muito contato social, e a partir desse trabalho, ela se sentiu não só acolhida, mas ela sentiu a vontade para vir até a nossa sala, para se abrir, para falar como foi esse processo, né, de mudança. Então, para mim, esse foi um dos casos especiais, porque a gente viu justamente não só ela participando melhor das aulas, desenvolvendo, se sentindo acolhida pelos outros alunos, como também ela teve esse lugar de fala, né? Porque a gente tem campanhas como o Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção do suicídio, mas a gente tem que se conscientizar que o suicídio ele é uma voz que por muito tempo ficou calada, né? Então, quando você traz um ambiente que ajuda as pessoas a terem o resgate da identidade, o resgate da percepção que elas podem ser, que elas quiserem ser, que elas desejarem ser, eu acredito que essa é a maior transformação. Então, foi um trabalho que nós fizemos que me marcou muito, porque eu tenho certeza que essa aluna especial, a gente trouxe a prevenção até mesmo do suicídio, porque se ela não sente esse acolhimento, se ela não tem esse local de fala, ela pode se questionar em algum momento da vida dela, entrar em um episódio depressivo, quem sabe tirar a própria vida. Então, são esses trabalhos, não só esse, mas a gente teve também, como eu disse anteriormente, do Agosto Lilás, que trouxe a questão da prevenção da violência contra a mulher, e a gente teve também algumas mulheres que, assim, ficaram muito impactadas quando a gente trouxe as inúmeras formas de violência que podem acontecer, a violência física. A gente teve relatos de mulheres que perceberam ali que realmente estavam vivenciando cenários de violência, que precisavam
recorrer a equipamentos públicos, órgãos, né? E mudar de vida. Então, parece que às vezes a gente faz um trabalho relevante, poxa, foram poucas pessoas, mas é um trabalho de formiguinha, como a gente costuma fazer. Às vezes a gente consegue atingir um número maior de pessoas, às vezes a gente atinge um número menor, mas a gente sabe que a informação está sendo disseminada. Isso muda vidas. A Carol falou aqui que estava presente nesse dia e que foi muito importante. Eu vou tomar a liberdade de fazer mais uma pergunta que eu acho que é importante para a gente, que eu toquei um pouquinho nesse assunto de falar que, às vezes, o trabalho é um trabalho que, não fisicamente, mas não só fisicamente, que é normal, todo trabalho tem o seu, né, a sua questão do cansaço ou não físico e tal, mas às vezes, um desgaste emocional e tal, pela lida mesmo, né, com questões do ser humano, né, do humano, que é... E aí eu te pergunto, o trabalho no MIESM, um trabalho num projeto que, estou falando num equipamento como é o MIESM, e que tem essa transversalidade toda de direitos humanos, social, psicológico, para além do físico, fazendo esse trabalho muito importante, né, de juntar tudo isso com foco nessa transformação. A gente está falando sempre do público, né, das 10.600 pessoas, 10.600 alunos, e os profissionais, e essa equipe também sai transformada? Como é que é isso? Com certeza. Aqui a gente tem a oportunidade de participar das aulas, né? Escutar os professores. A gente tem um ambiente aqui bem acolhedor. A gente tornou esse espaço de atendimento multidisciplinar um espaço acolhedor para justamente os professores chegarem até aqui a nossa sala, dividirem com a gente as questões não de sala de aula, mas de campo, de ginásio. E é uma oportunidade para eles também se sentirem acolhidos, né? E trazerem demandas dos alunos. E eles procuram a gente também, né? Para dividir. Às vezes é um aluno que está afastado, porque essa questão da evasão também é um ponto sensível que a gente tenta evitar aqui, justamente buscando esses alunos, né? Os professores trazem para mim, teve uma mudança significativa na vida do aluno tal, ele tem faltado às aulas, a gente não quer cortar ele, a gente entra em contato com o responsável ou mesmo com o aluno, convida ele para vir aqui, entender a situação. Então, é uma forma em que o aluno, ele sabe que aquele professor não está preocupado só com o desempenho físico, mas também com toda a vivência dele, né? Porque uma coisa leva a outra. Ele veio aqui buscar atividade física, mas ele tem outras áreas da vida, então ele sabe que aqui é um lugar em que ele vai ter o desempenho físico, mas ele também vai ter um acompanhamento, um olhar global sobre a vida dele. Esther, a gente está chegando aqui ao fim dessa live, já convidando as equipes do MIESM para estar em outras lives conosco. A gente queria ressaltar, né, que todo esse trabalho só é possível com os apoios e patrocínios que a gente recebe, né? Então, agradecer imensamente ao governo federal, ao governo do estado do Rio de Janeiro, à prefeitura do Rio de Janeiro e à Secretaria de Esporte e Lazer da prefeitura do Rio de Janeiro, que é a grande mantenedora desse equipamento. Também agradecer a Petrobras, né, pelo projeto Educar pelo Esporte, que possibilita outro projeto da UEVON. O Instituto UEVON, ele faz a gestão de vários equipamentos, de 2 equipamentos, grandes equipamentos, e mais vários projetos, né? E tem esse know-how de lidar com o social, de lidar com
a questão do esporte, educação social, serviço social, enfim. E a gente tem esse reconhecimento, profundo reconhecimento pelos patrocinadores e pelos apoiadores dos projetos, né? A gente tem como apoiador também, patrocinador, o Instituto Pode Crer, que é o IPC, que possibilita uma série de ações e projetos dentro gerenciados pela UEVON. E aí, o que a gente termina falando aqui, a palavra final é sua, né? Mas lembrando que esse canal, ele fica disponível, essas lives ficam disponíveis no Facebook, no YouTube, e a gente ainda faz envio para todo mundo, recebendo sugestões, recebendo novas ideias para novas lives, e voltado sempre com foco em inspirar novas ações e novas iniciativas, e ser inspirado por pessoas e por outros projetos inspiradores que, assim como nós, atuam nas frentes que mais precisam, né? Então, mais uma vez, agradecer, e eu queria te deixar super à vontade para dar uma última mensagem aí para as pessoas que estão com você nessa frente tão nobre e tão legal. Eu quero agradecer imensamente o da gestão da UEVON, da Cátia, da Carol, que me convidaram para participar dessa live. Eu achei muito importante a gente divulgar, né, o trabalho aqui da equipe multidisciplinar, esse trabalho de toda a coordenação também do Miésimo. E eu convido a quem está assistindo, quem vai assistir a live, para conhecer o Centro Esportivo Miésimo da Silva. É uma oportunidade, a gente tem um equipamento gigante em todas as áreas do esporte. Muitas pessoas não conhecem, e eu tenho certeza que a UEVON está aqui justamente para trazer essa possibilidade, para abrir esse caminho para as pessoas conhecerem e se beneficiarem desse equipamento que é maravilhoso. A gente aqui não só tem atividades que mudam a vida das pessoas, mas também construímos relacionamentos que são muito importantes para a vida e para o bem-estar mental. Então, meu convite fica a todos aqui que estão assistindo essa live, de virem aqui conhecerem o espaço. Nós estamos aqui na sala 22. Quem precisar, só bater aqui. Às vezes a gente tem um cafezinho, mas se não tiver um cafezinho, nós vamos ter um ambiente super acolhedor para ouvir, para apresentar esse equipamento maravilhoso. E com certeza vai ser uma oportunidade de mudar a vida, né? E conhecer o potencial que o esporte tem nas nossas vidas. Esther, muito obrigada. Gente, fiquem conosco nesse canal. Lembrando que todos os detalhes sobre o Centro Esportivo Miésimo da Silva estão nas redes sociais. Tem muito detalhe, tem todas as modalidades, tem todas as instalações, campos, ginásios, piscinas, quadras, nem tem quadra poliesportiva. A gente deixa, Paula, a gente deixa o pessoal na curiosidade. Vai lá ver, tá bom? Aí, o professor Kleber Mourão chegou aqui correndo, esbaforido, mas eu vou deixar você falar, Kleber. Dá o tchau aqui com a gente. Tchau, gente. Muito obrigada. A todos.